Olá, boa noite. São 1h23 agora da madrugada e eu tô entrando para ler o quarto conto da Clarice Lispector nessa proposta Clarice na Madrugada, onde eu vou ler 100 contos dela até o dia 10 de dezembro desse ano, quando ela completaria 100 anos, se estivesse viva. Então, o conto que eu escolhi agora. Olá, Thiago, tudo bem? O conto que eu escolhi, ele chama O Búfalo. E é um conto que ela escreveu em 1956, quando ela estava morando em Washington. E é curioso porque eu adaptei um espetáculo, fiz a dramaturgia, né? E dirigi um espetáculo a partir de cartas dela. Olá, bem-vindo. Chamado Minhas Queridas. Um espetáculo que esteve em cartaz esse ano, no início do ano, em dezembro e início de fevereiro, lá no Sesc Pinheiros. Então eu li, né, as cartas que ela enviou às irmãs quando ela morou 15 anos fora do Brasil, em vários países, acompanhando o marido em missão diplomática. Foi um tempo difícil para ela, não foi tão fácil, porque em alguns países, como a Suíça, por exemplo, que ela ficou em Berna, ela ficou muito isolada, ela ficou quase 4 anos, e aí ela foi, né, entrando numa tristeza, enfim. Mas aqui ela estava em Washington, ela já tinha vindo, passado um tempinho no Brasil e depois voltou para Washington, mas não era fácil viver no exterior, ela já tinha os dois filhos. E aí, numa das cartas, de 8 de maio de 56, uma terça-feira, ela escreve para as irmãs sobre esse conto, O Búfalo, que eu vou ler. E ela fala assim: um dia de, porque eu acho melhor, ao invés de eu fazer uma introdução rápida sobre o conto, ser as próprias palavras da Clarice, né? Um dia desses tive um ódio muito forte, coisa que eu nunca me permiti. Era mais uma necessidade de ódio. Então escrevi um conto chamado O Búfalo, tão, tão forte, que por experiência fui ler para Mafalda, Armando Pires, um rapaz que mora aqui e trabalha na União Pan-Americana, e para Mauri. Mauri era o marido dela na época. Depois ela se separou dele, inclusive, para voltar para o Brasil, porque ela queria voltar muito para o Brasil. Então foi uma época difícil mesmo. E eles, né, a Mafalda, esse Armando e o Mauri, sentiram até um mal-estar. O rapaz disse que o conto todo parece feito de entranhas. Mauri, é claro, não gostou. Ele não gostava de quase nada. Às vezes era muito crítico com a obra dela, mas depois ele também escrevia uma carta que adorava a obra dela, enfim. Era um admirador muito forte dela também. Mauri, é claro, não gostou. Assustou-se com a violência. É a história de uma mulher que vai ao jardim zoológico para aprender com os bichos como odiar. Mas é primavera e os animais estão mansos, mesmo o leão lambe a testa da leoa. Essa mulher que só aprendeu a perdoar e a se resignar e a amar, precisa pelo menos uma vez tocar no ódio de que é feito o seu perdão. Entende-se que ninguém tem culpa. Ela está tentando odiar um homem cujo único crime impunível é não amá-la. Na verdade, por mais irracional que fosse, ela o odiava, só que não conseguia sentir em cheio o próprio ódio. Depois é que vem o búfalo. Mas estou vendo que estou matando a história contando-a desse jeito. Um dia vocês verão. E vamos ver agora mesmo. Vamos ver agora essa história, o búfalo, né? Então, só para quem entrou agora também, eu acabei de ler um trecho de uma carta que a Clarice escreveu para as irmãs dela, quando ela estava morando em Washington, que está nesse livro, Minhas Queridas, né? Que foi um espetáculo que ele foi feito, assim, coincidentemente, né? Caiu no ano do centenário de nascimento dela. E aí, quando tudo isso acabar, né? Os teatros poderem voltar, não só monólogos em cena poder acontecer, ele vai voltar, né? Um espetáculo muito lindo, assim. Mas vamos ao conto. É um conto um pouco longo, mas o tempo é relativo, né? Também. E o tempo eterno mais ainda.
Então, um dia vocês verão, vamos ver agora mesmo essa história, que já dei um pouquinho de spoiler no início. Essa mulher queria sentir ódio desse homem que não a amava. Enfim. O búfalo. Mas era primavera. Até o leão lambeu a testa glabra da leoa, os dois animais louros. A mulher desviou os olhos da jaula, onde só o cheiro quente lembrava a carnificina que ela viera buscar no jardim zoológico. Depois o leão passeou enjubado e tranquilo, e a leoa lentamente reconstituiu sobre as patas estendidas a cabeça de uma esfinge. Mas isso é amor de novo. Revoltou-se a mulher, tentando encontrar-se com o próprio ódio, mas era primavera e dois leões se tinham amado. Com os punhos nos bolsos do casaco, olhou em torno de si, rodeada pelas jaulas, enjaulada pelas jaulas fechadas. Continuou a andar. Os olhos estavam tão concentrados na procura que sua vista às vezes se escurecia num sono. E então ela se refazia como na frescura de uma cova. Mas a girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas, com a tola inocência do que é grande, leve, sem culpa. A mulher do casaco marrom desviou os olhos, doente. Sem conseguir, diante da girafa, diante da aérea girafa pousada, diante daquele silencioso pássaro sem asas, sem conseguir encontrar dentro de si o ponto pior de sua doença, o ponto mais doente, o ponto de ódio. Ela que fora ao jardim zoológico para adoecer. Mas não diante da girafa, que mais era paisagem que um ente. Não diante daquela carne que se distraíra em altura e distância. A girafa quase verde. Procurou outros animais. Tentava aprender com eles a odiar. O hipopótamo úmido. O rolo roliço de carne redonda e muda, esperando outra carne roliça e muda. Não. Pois havia tal amor humilde em se manter apenas carne, tal doce martírio em não saber pensar. Mas era primavera. E apertando o punho no bolso do casaco, ela mataria aqueles macacos em levitação pela jaula. Macacos felizes como ervas, macacos se entrepulando suaves. A macaca com o olhar resignado de amor e a outra macaca dando de mamar. Ela os mataria com 15 secas balas. Os dentes da mulher se apertaram até o maxilar doer. A nudez dos macacos. O mundo que não via perigo em ser nu. Ela mataria a nudez dos macacos. O macaco também a olhou segurando as grades. Os braços descarnados abertos em crucifixo. O peito pelado, exposto sem orgulho. Mas não era no peito que ela mataria. Era entre os olhos do macaco que ela mataria. Era entre aqueles olhos que a olhavam sem pestanejar. De repente a mulher desviou o rosto. É que os olhos do macaco tinham um véu branco gelatinoso cobrindo a pupila. Nos olhos a doçura da doença. Era um macaco velho. A mulher desviou o rosto, trancando entre os dentes um sentimento que ela não viera buscar. Apressou os passos. Ainda voltou a cabeça espantada para o macaco de braços abertos. Ele continuava a olhar para frente. Oh, não. Não isso, pensou. E enquanto fugia, disse: Deus, me ensine somente a odiar. Eu te odeio, disse ela para um homem cujo único crime era o de não amá-la. Eu te odeio, disse muito apressada.
mas não sabia sequer como se fazia. Como cavar na terra até encontrar a água negra? Como abrir passagem na terra dura e chegar jamais a si mesma? Andou pelo jardim zoológico entre mães e crianças, mas o elefante suportava o próprio peso. Aquele elefante inteiro a quem fora dado com uma simples pata esmagar, mas que não esmagava. Aquela potência que, no entanto, se deixaria docilmente conduzir a um circo, elefante de crianças. E os olhos, numa bondade de velho, presos dentro da grade, presos dentro da grande carne herdada, o elefante oriental. Também a primavera oriental. E tudo nascendo, tudo escorrendo pelo riacho. A mulher, então, experimentou o camelo em trapos, corcunda, mastigando a si próprio, entregue ao processo de conhecer a comida. Ela se sentiu fraca e cansada. Há 2 dias mal comia. Os grandes cílios empoeirados do camelo sobre olhos que se tinham dedicado à paciência de um artesanato interno. A paciência, a paciência, a paciência. Só isso ela encontrava na primavera ao vento. Lágrimas encheram os olhos da mulher. Lágrimas que não correram, presas dentro da paciência de sua carne herdada. Somente o cheiro de poeira do camelo vinha de encontro ao que ela viera, ao ódio seco, não a lágrimas. Aproximou-se das barras do cercado. Aspirou o pó daquele tapete velho onde sangue cinzento circulava. Procurou a tepidez impura. O prazer percorreu suas costas até o mal-estar. Mas não ainda o mal-estar que ela viera buscar. No estômago contraiu-se em cólica de fome a vontade de matar. Mas não um camelo de estopa. Ó Deus, quem será o meu par neste mundo? Então foi sozinha ter sua violência. No pequeno parque de diversões do jardim zoológico, esperou meditativa na fila de namorados, pela sua vez. Vou voltar esse parágrafo. Então foi sozinha ter sua violência. No pequeno parque de diversões do jardim zoológico, esperou meditativa na fila de namorados, pela sua vez de se sentar no carro da montanha-russa. Ela ali estava agora sentada, quieta no casaco marrom, o banco ainda parado, a maquinaria da montanha-russa ainda parada. Separada de todos no seu banco, parecia estar sentada numa igreja. Os olhos baixos viam o chão entre os trilhos. O chão onde simplesmente por amor, onde por puro amor nasciam entre os trilhos ervas de um verde leve tão tonto que a fez desviar os olhos em suplício de tentação. A brisa arrepiou-lhe os cabelos da nuca. Ela estremeceu recusando, em tentação recusando, sempre tão mais fácil amar. Sempre tão mais fácil amar. Ai, Clarice. Mas de repente foi aquele voo de vísceras, aquela parada de um coração que se surpreende no ar, aquele espanto, a fúria vitoriosa com que o banco a precipitava no nada e imediatamente a soerguia como uma boneca de saia levantada. O profundo ressentimento com que ela se tornou mecânica. O corpo automaticamente alegre, o grito das namoradas. Seu olhar ferido pela grande surpresa, a ofensa. Faziam dela o que queriam. A grande ofensa, o grito das namoradas. A enorme perplexidade de estar espasmodicamente brincando. Faziam dela o que queriam. De repente, sua candura exposta. Quantos minutos? Os minutos de um grito prolongado de trem na curva, e a alegria de um novo mergulho no ar insultando-a como um pontapé, ela dançando descompassada ao vento,
Dançando apressada, quisesse ou não quisesse, o corpo sacudia-se, como de quem ri. Aquela sensação de morte às gargalhadas, morte sem aviso de quem não rasgou antes os papéis da gaveta. Não a morte dos outros, a sua, sempre a sua. Ela que poderia ter aproveitado o grito dos outros para dar seu urro de lamento. Ela se esqueceu. Ela teve só espanto. E agora este silêncio, também súbito. Estavam de volta à terra, a maquinaria de novo inteiramente parada. Pálida, jogada fora de uma igreja, olhou a terra imóvel de onde partira e aonde de novo fora entregue. Ajeitou as saias com recato. Não olhava para ninguém. Contrita como no dia em que no meio de todo o mundo tudo que tinha na bolsa caíra no chão e tudo que tivera valor enquanto secreto na bolsa, a ser exposto na poeira da rua, revelara a mesquinharia de uma vida íntima de precauções. Pó de arroz, recibo, caneta tinteiro, ela recolhendo do meio-fio os andaimes de sua vida. Levantou-se do banco estonteada, como se estivesse se sacudindo de um atropelamento. Embora ninguém prestasse atenção, alisou de novo a saia. Fazia o possível para que não percebessem que estava fraca e difamada, protegia com altivez os ossos quebrados. Mas o céu lhe rodava no estômago vazio. A terra que subia e descia a seus olhos ficava por momentos. A terra que é sempre tão difícil. Por um momento a mulher quis, num cansaço de choro mudo, estender a mão para a terra difícil. Sua mão se estendeu como a de um aleijado pedindo, mas como se tivesse engolido o vácuo, o coração surpreendido. Só isso? Só isto. Da violência, só isto. Recomeçou a andar em direção aos bichos. O quebranto da montanha-russa deixara-a suave. Não conseguiu ir muito adiante. Teve que apoiar a testa na grade de uma jaula, exausta. A respiração curta e leve. De dentro da jaula, o coati olhou-a. Ela o olhou. Nenhuma palavra trocada. Nunca poderia odiar o coati que no silêncio de um corpo indagante a olhava. Perturbada, desviou os olhos da ingenuidade do coati. O coati curioso lhe fazendo uma pergunta, como uma criança pergunta. E ela desviando os olhos, escondendo dele a sua missão mortal. A testa estava tão encostada às grades que por um instante lhe pareceu que ela estava enjaulada e que um coati livre a examinava. A jaula era sempre do lado onde ela estava. Deu um gemido que pareceu vir da sola dos pés. Depois outro gemido. Então, nascida do ventre, de novo subiu implorante, em onda vagarosa, a vontade de matar. Seus olhos molharam-se gratos e negros numa quase felicidade. Não era o ódio ainda, por enquanto apenas a vontade atormentada de ódio, como um desejo, a promessa do desabrochamento cruel, um tormento como de amor, a vontade de ódio se prometendo sagrado sangue e triunfo. A fêmea rejeitada espiritualizara-se na grande esperança. Mas onde? Onde encontrar um animal que lhe ensinasse a ter o seu próprio ódio? O ódio que lhe pertencia por direito, mas que em dor ela não alcançava. Onde aprender a odiar para não morrer de amor? E com quem? O mundo de primavera, o mundo das bestas que na primavera se cristianizam em patas que arranham, mas não dói. Mas não esse mundo. Não mais esse perfume, não esse arfar cansado, não mais esse perdão em tudo que um dia vai morrer como se fora para dar-se. Nunca o perdão. Se aquela mulher perdoasse mais uma só vez que fosse, sua vida estaria perdida. Deu um gemido áspero e curto.
O coati sobressaltou-se. Enjaulada, olhou em torno de si, e como não era pessoa em quem prestassem atenção, encolheu-se como uma velha assassina solitária. Uma criança passou correndo sem vê-la. Recomeçou então a andar, agora apequenada, dura, os punhos de novo fortificados nos bolsos, a assassina incógnita. E tudo estava preso no seu peito. No peito que só sabia resignar-se, que só sabia suportar, só sabia pedir perdão, só sabia perdoar, que só aprendera a ter a doçura da infelicidade e só aprendera a amar, a amar, a amar. Imaginar que talvez nunca experimentasse o ódio de que sempre fora feito o seu perdão, fez seu coração gemer sem pudor. Ela começou a andar tão depressa que parecia ter encontrado um súbito destino. Quase corria. Os sapatos a desequilibravam, a davam-lhe uma fragilidade de corpo que de novo a reduzia à fêmea de presa. Os passos tomaram mecanicamente o desespero implorante dos delicados. Ela que não passava de uma delicada. Mas, pudesse tirar os sapatos, poderia evitar a alegria de andar descalça? Mas pudesse tirar os sapatos, poderia evitar a alegria de andar descalça? Como não amar o chão em que se pisa? Gemeu de novo. Parou diante das barras de um cercado. Encostou o rosto quente no enferrujado frio do ferro. De olhos profundamente fechados, procurava enterrar a cara entre a dureza das grades. A cara tentava uma passagem impossível entre barras estreitas, assim como antes vira o macaco recém-nascido buscar na cegueira da fome o peito da macaca. Um conforto passageiro veio-lhe de modo como as grades pareceram odiá-la, opondo-lhe a resistência de um ferro gelado. Abriu os olhos devagar. Os olhos vindos de sua própria escuridão nada viram na demasiada luz da tarde. Ficou respirando. Aos poucos recomeçou a enxergar. Aos poucos as formas foram se solidificando. Ela cansada, esmagada pela doçura de um cansaço. Sua cabeça ergueu-se em indagação para as árvores de brotos nascendo. Os olhos viram as pequenas nuvens brancas. Sem esperança, ouviu a leveza de um riacho. Abaixou de novo a cabeça e ficou olhando o búfalo ao longe. Dentro de um casaco marrom, respirando sem interesse, ninguém interessado nela, ela não interessada em ninguém. Certa paz, enfim. A brisa mexendo nos cabelos da testa, como nos de pessoa recém-morta, de testa ainda suada. Olhando com isenção aquele grande terreno seco rodeado de grades altas, o terreno do búfalo. O búfalo negro estava imóvel, no fundo do terreno. Depois passeou ao longe com os quadris estreitos, os quadris concentrados. O pescoço mais grosso que as ilhargas contraídas. Visto de frente, a grande cabeça mais larga que o corpo impedia a visão do resto do corpo, como uma cabeça decepada. E na cabeça os cornos. De longe ela passeava devagar. De longe ele passeava devagar com seu torso. Era um búfalo negro, tão preto que, à distância, a cara não tinha traços. Sobre o negror, a alvura erguida dos cornos. A mulher talvez fosse embora, mas o silêncio era bom no cair da tarde. E no silêncio do cercado, os passos vagarosos, a poeira seca sobre os cascos secos. De longe, no seu calmo passeio, o búfalo negro olhou-a um instante. No instante seguinte, a mulher de novo viu apenas o duro músculo do corpo. Talvez não a tivesse olhado. Não podia saber, porque das trevas da cabeça ela só distinguia os contornos,
Mas de novo ele pareceu tê-la visto ou sentido. A mulher aprumou um pouco a cabeça, recuou ligeiramente em desconfiança. Mantendo o corpo imóvel, a cabeça recuada, ela esperou. E mais uma vez o búfalo pareceu notá-la. Como se ela não tivesse suportado sentir o que sentira, desviou subitamente o rosto e olhou uma árvore. Seu coração não bateu no peito, o coração batia oco entre o estômago e os intestinos. O búfalo deu outra volta lenta. A poeira. A mulher apertou os dentes. O rosto todo doeu um pouco. O búfalo com o torso preto. No entardecer luminoso, era um corpo enegrecido de tranquila raiva. A mulher suspirou devagar. Uma coisa branca espalhara-se dentro dela, branca como papel, fraca como papel, intensa como uma brancura. A morte zumbia nos seus ouvidos. Novos passos do búfalo trouxeram-na a si mesma, e em longo suspiro ela voltou à tona. Não sabia onde estivera. Estava de pé, muito débil, emergida daquela coisa branca e remota onde estivera, e de onde olhou de novo o búfalo. O búfalo agora maior, o búfalo negro. Ah, disse de repente com uma dor. O búfalo de costas para ela, imóvel. O rosto esbranquiçado da mulher não sabia como chamá-lo. Ah, disse provocando. Ah, disse ela. Seu rosto estava coberto de mortal brancura. O rosto subitamente emagrecido era de pureza e veneração. Ah, xingou com os dentes apertados, mas de costas para ela, o búfalo inteiramente imóvel. Apanhou uma pedra no chão e jogou para dentro do cercado. A imobilidade do torso, mais negra ainda, se aquietou. A pedra rolou inútil. Ah! Disse sacudindo as barras. Aquela coisa branca se espalhava dentro dela, viscosa como uma saliva, o búfalo de costas. Ah! Disse. Mas dessa vez, porque dentro dela escorria enfim um primeiro fio de sangue negro. O primeiro instante foi de dor. Como se para que escorresse este sangue se tivesse contraído o mundo. Ficou parada, ouvindo pingar como numa grota aquele primeiro óleo amargo. A fêmea desprezada. Sua força ainda estava presa entre barras, mas uma coisa incompreensível e quente, enfim incompreensível, acontecia. Uma coisa como uma alegria sentida na boca. Então, o búfalo voltou-se para ela. O búfalo voltou-se, imobilizou-se e, à distância, encarou-a. Eu te amo, disse ela então com ódio para o homem cujo grande crime impunível era o de não querê-la. Eu te odeio, disse implorando amor ao búfalo. Enfim provocado, o grande búfalo aproximou-se sem pressa. Ele se aproximava, a poeira erguia-se. A mulher esperou de braços pendidos ao longo do casaco. Devagar ele se aproximava. Ela não recuou um só passo, até que ele chegou às grades e ali parou. Lá estavam o búfalo e a mulher, frente a frente. Ela não olhou a cara, nem a boca, nem os cornos. Olhou seus olhos. E os olhos do búfalo, os olhos olharam seus olhos. E uma palidez tão funda foi trocada que a mulher se entorpeceu dormente. De pé, em sono profundo, olhos pequenos e vermelhos a olhavam, os olhos do búfalo. A mulher tonteou surpreendida, lentamente meneava a cabeça, espantada com o ódio com que o búfalo, tranquilo de ódio, a olhava.
quase inocentada, meneando uma cabeça incrédula, a boca entreaberta. Inocente, curiosa, entrando cada vez mais fundo dentro daqueles olhos que, sem pressa, a fitavam. Ingênua, num suspiro de sono, sem querer nem poder fugir, presa ao mútuo assassinato. Presa como se sua mão se tivesse grudado para sempre ao punhal que ela mesma travara. Presa, enquanto escorregava enfeitiçada ao longo das grades, em tão lenta vertigem que antes do corpo baquear macio, a mulher viu o céu inteiro e um búfalo. Esse foi o búfalo. Jô, maravilhosa. Maravilhosa é você, Jô. Linda é você. A Lara entrou. Ei, Gil, querido. Ai, o búfalo. Enfim. Muitas imagens nesse conto, né? Essa mulher invisível ali no meio, os namorados, e ela com o casaco. Quando a gente vai lendo, a gente, né, vai vendo imagens, eu espero que essas imagens sejam transmitidas, né? De alguma maneira nesse conto. Quando a gente, né, ouve, quando a gente vê. Enfim. Óbvio que nada substitui uma leitura, né? Aqui. E essa é outra proposta, né? Uma leitura aqui e aqui, né? Para o vídeo, para quem está acompanhando nas madrugadas mesmo, né? Ao vivo. Para depois quem vê, né? Vê esse vídeo, sabe que foi uma leitura. Eu sempre leio antes, né? O conto, uma vez. Na verdade, vai ter dias que. Um dia que eu já decidi, eu vou escolher um conto aleatoriamente. Ai, que lindo! Sempre tão mais fácil amar, Clarice. Né? É mais fácil amar do que odiar, né? É mais fácil amar do que odiar. E o amor e o ódio vêm do mesmo lugar, sempre. Sempre. Amor e ódio vêm do mesmo lugar. Mas odiar cansa mais. Odiar dói mais, eu acho. Clarice também achava, né? Achou aí. Odiar nos apequena, o amor nos engrandece, não é? Acho que é isso. Enfim, são quase 2 da manhã. Obrigada quem estava aqui, quem dorme tarde também. E, e é isso, búfalo. Mulher que foi buscar o seu ódio. Encontrou nos olhos vermelhos do búfalo. Aquela poeira, aquela coisa. Enfim. Ai, dá vontade de começar a ler tudo de novo, o conto. Vontade de ler tudo. Pegar agora. Porque se eu ler, vamos ler de novo. Enfim. E é isso. Só espero que as imagens passem, né? Passem pela leitura. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se alguém não tiver, eu vou encerrar e agradecer. Oh, obrigada, que linda. Ah, que bom ouvir isso. Ô, Lara, que lindo ouvir. Obrigada. Inclusive, enfim, agradecer também, né, quem assiste de manhã, quem assiste à tarde, quem me assiste, quem assiste, quem ouve essas palavras lindas da Clarice, que tanto, né, mexe com a gente, tocam. Ela que realmente ia buscar nas entranhas, né, significar o sentimento, né, colocar em palavras algo que muitas vezes a gente não sabe nem como expressar, né? Então, realmente uma grande mestra das palavras e de tudo que as palavras podem alcançar, né? Então é isso.
Obrigada, obrigada você que está vendo agora, obrigada você que está vendo agora. Agora eu quero dizer nesse instante, nesse instante em que você está vendo, porque só existe esse instante, né? Em que você me assiste, que hora for. Obrigada. É isso. Vou encerrar? Vou encerrar então. Obrigada, obrigada. Foi lindo, obrigada. E muito linda. Jô, um beijo grande. E é isso. Vamos amar, que é mais fácil amar, né? Clarissa escreve um conto de uma mulher que é odiar para nos falar. É mais fácil amar. Ai, é mais fácil amar. Então vamos amar, né? Trabalhar o amor. Obrigada. Beijo. Vou encerrar. Até já.